Bom dia! Estamos aqui hoje para estudar sobre um assunto muito delicado que se deduz a partir da inscrição da narrativa de Mateus capítulo 4, que trata da tentação de Cristo. Então, o contexto era, Cristo foi batizado por João, e após ele foi ao deserto. E lá sucedeu um acontecimento em que apareceu, após ele ter jejuado por 40 dias, ele teve fome, aí apareceu o diabo e fez propostas a ele. Ofereceu o pão, ofereceu alimento, e ofereceu também a possibilidade dele ter diversos reinos do mundo sujeito a ele, se prostrasse, adorasse o Satanás, enfim. Mas uma das propostas de Satanás, ele revela a estratégia que Satanás utiliza muitas vezes para capturar os seus servos, capturar e induzir os cristãos ao erro, ao engano. Nós temos que ler capítulo 4, versos 8 de Mateus, em conjunto com o Salmo 91. Por quê? No 8 lá ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tá, e no 9, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e a ele darás culto. Então aqui, exatamente, é a proposta que ele está fazendo. O que Deus prometeu a quem for fiel a ele? Lá no Deuteronômio 28. Prometeu bênção, prometeu prosperidade, prometeu algo que o Satanás está prometendo a Cristo, mas invertendo a titularidade, ou seja, Satanás ofereceu essa prosperidade, essa bênção material a Cristo, se o Senhor, o Cristo, adorar o Satanás, tratar o Satanás como o seu Deus. Então, ele utiliza as bênçãos prometidas por Deus para tentar, oferecendo, digamos, algo que não é bênção, mas algo que aparentemente aos olhos seria bom, para tentar cooptar as pessoas, para tentar fazer as pessoas ouvirem ele e servirem ele e deixarem Deus de lado. Mas Cristo estava alerta ali. Cristo é fiel ao Criador, ao Deus Pai Yahvé. Então respondeu o que todo cristão tem que responder numa situação dessa, numa proposta dessa, numa proposta de oferecer riquezas em troca de deixar Deus de lado. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Tá, então nessa parte ficou claro a fidelidade de Cristo. Então todo cristão, todo aquele que professa ser seguidor de Jesus, ele tem que demonstrar essa fidelidade por Deus. Ou seja, eu não aceito proposta do mundo. O mundo oferece riqueza. Muitas vezes o mundo oferece fama, oferece poder, oferece facilidades. Mas essas facilidades, elas vêm da onde? Eu vi várias vezes pessoas dizendo: recebi bênção do Senhor. Algo bom é bênção do Senhor, algo bom. Será que tudo que é bom é bênção? Aparentemente é bom, é benéfico, é bênção de Deus? Ou tem algo por trás disso? Será que não existem riquezas que são chamadas iníquas? Riquezas que são produzidas decorrente de atos pecaminosos? Será que uma vida confortável muitas vezes não é gerada pelo pecado? O pecado não gera uma vida confortável patrimonialmente, materialmente, em termos de recursos materiais desse mundo? Será que isso não pode ocorrer também? Aqui
A proposta do diabo é isso. Então, ele utiliza uma bênção prometida por Deus em Deuteronômio 28, aquele que o serve, aquele que o tem de maneira fiel, o seu servo fiel será abençoado também materialmente. Enfim, ele oferece, Deus ofereceu ao povo judeu bênçãos. Aqui ele oferece aquilo que, entre aspas, o cristão que não está alerta pode considerar como uma bênção. Olha só, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, a glória do mundo. Muitas pessoas procuram a glória do mundo, procuram estar em evidência, procuram aparecer, procuram riqueza, procuram poder, procuram conforto. E esse conforto, essa riqueza, esse poder aparece de repente na vida do indivíduo. Mas essa riqueza, pergunto, ela vem preencher a tua necessidade espiritual de te unir, de deixar mais próximo com Cristo, com Deus? Ela confirma a lei de Deus, ela confirma os mandamentos, ela te traz aquela segurança do Senhor Jesus, de salvação, de vida eterna? Ou é simplesmente uma riqueza vazia nesse mundo, fama nesse mundo, que inclui essa suposta bênção, essa falsa bênção, essa falsa prosperidade, muitas vezes, ela inclui no percurso a violação dos mandamentos de Deus. Ou seja, durante a vida de prosperidade, durante a vida de bem-estar, você pode praticar vários atos que violam a lei de Deus, que violam os mandamentos, que violam os princípios de Cristo. Então, muito cuidado com isso. Nem tudo que parece bênção é de fato bênção. Pode ser maldição, pode ser obra de Satanás apresentada de uma maneira como se fosse bênção. Tenha cuidado, analise isso. E o outro ponto está lá em Mateus 4, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Aos seus anjos ordenará, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Salmo 91, uma oração feita por Davi. Davi, no Salmo 91, ele fala o quê? Que os seus anjos, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Ou seja, ele citou uma oração de Davi, um cântico de Davi. Ele conhece as escrituras, ele conhece as fragilidades, ele conhece os anseios, ele conhece a ambição humana e ele trabalha justamente nisso. Ele trabalha com as necessidades primárias, a necessidade do quê? A necessidade do pão, da alimentação. Por isso que ele ofereceu o pão, lá no capítulo 4, na tentação de Cristo, ele ofereceu o que Cristo precisava. Naquele momento, após o jejum de 40 dias, precisava de pão. É uma necessidade vital, uma necessidade fisiológica primária. Então eu apareço nesse momento, pensou Satanás, e vou oferecer, vou satisfazer essa necessidade primária dele. Então, ele é astuto. Ele sabe o momento de fragilidade e ele aparece com uma pseudo-solução para essa fragilidade. Eu vou lhe dar pão, você precisa de pão, eu vou lhe dar pão. É assim que ele começa a coaptar as pessoas. Ele oferece aquilo que você precisa naquele momento. Só que nem tudo aquilo que aparece ser bom, ser bênção, satisfazer as necessidades, vem de Deus. É isso que tem que ter cuidado. E no caso aqui da narrativa de Mateus 4, ele ofereceu o que Cristo precisava, que era, naquele momento, a alimentação. Depois, ele viu que a necessidade primária não surtiu efeito. O Senhor disse, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ele viu a fidelidade e ele seguiu fazendo propostas. Então ele levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo, aí que nós vimos, Se és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito e guarda. Ou seja, ele propôs que tentasse a Deus, que o Cristo tentasse ao Pai. Depois, posteriormente, aí ele levou e ofereceu os reinos do mundo e a glória do mundo. Ele viu que na necessidade primária, necessidade de pão, não funcionou. Na necessidade de tentar a Deus também não funcionou. Na situação ali que ele propôs para tentar a Deus não funcionou. Então eu vou oferecer poder, dinheiro e fama, glória nesse mundo material.
mas também não funcionou. Aí o diabo virou as costas e foi embora. Então é isso que tem que ter cuidado. Nem tudo que parece bênção é de fato bênção. Pesquisa se aquilo não vai ofender a lei de Deus, se aquilo não é contra a lei de Deus, porque pode aparentar bênção e na verdade ser alguma oferta que não vem de Deus, mas vem de Satanás.